Café? Dia difícil pra Ubisoft, né? Bom, meu nome é Israel Moreira, eu falo sobre marketing aplicado ao mundo nerd e hoje eu quero trazer um tópico que é um tanto quanto polêmico pra a galera que joga bastante videogame e esse tópico ele fala sobre publicidade atrelada aos jogos. Vamos lá? Your exercise. Desde sempre, nós como povo gamer, vamos colocar assim, a gente sempre odiou qualquer tipo de propaganda atrelada a jogos, né? A ideia de que os dois pudessem andar juntos sempre foi um terror para todas as pessoas. Mas o fato é que as empresas acabaram se adaptando a isso e trazendo outros meios de arrancar ainda mais dinheiro das pessoas para além do preço dos jogos, né? A questão toda é que hoje a gente vê um movimento muito grande de loot box, de Season Pass, de outras coisas que acabam sendo muito mercenários para conseguir tirar dinheiro do cliente final deles. O fato é que a gente precisa começar a pensar em uma outra saída que não ferre tanto o consumidor final quanto as loot boxes estão fazendo e estragando os jogos. O fato é que nós temos pessoas que trabalham com a parte criativa dos jogos e nós temos as pessoas que trabalham com as partes mais técnicas. A gente tá falando dos investidores, né? Os investidores, no fim das contas, eles só querem o seu dinheiro. Eles depositam o dinheiro deles lá comprando ações dos jogos e eles esperam um retorno. Como isso vai ser feito é com você. E é por isso que nós temos tantos jogos que são feitos com a boca, com o único propósito de você arrancar dinheiro das outras pessoas. Não à toa a Ubisoft é craque nisso, a Activision tá fazendo muita essa técnica, entre muitos aspas, né, com Call of Duty. A gente tem um Call of Duty todos os anos e a qualidade certamente vem caindo. E por que eu tô falando sobre isso agora? Porque recentemente a gente teve essa notícia envolvendo a Ubisoft dizendo que ela tava fazendo meio que uma limpa interna e nessa limpa vários jogos foram cancelados e um novo planejamento foi feito, né? Só que o fato é que a Ubisoft também disse que das franquias que vão ser o foco agora, muitas delas vão ter um foco no live service. E isso é um problema, tendo em vista que existe uma rejeição muito grande do público atual gamer quanto a jogos live service, né? A gente já reclamou bastante sobre isso, então por que a Ubisoft continua seguindo nesse caminho, tendo uma rejeição altíssima dos próprios clientes dela, sendo que a mesma empresa também não tá indo bem das pernas, conforme a gente tem visto nos últimos anos. O que tá acontecendo? Bom, que nem eu já falei pra vocês, os investidores precisam do dinheiro de volta, né? E a maneira mais fácil de você conseguir dinheiro na indústria dos jogos é você fazendo jogo live service, é você fazer cosméticos, é você fazer DLC. Então, tudo isso as empresas são craques em fazer. E como que a gente pode mudar esse cenário sem cagar completamente os jogos? É aí que entra uma ideia que inicialmente pode não parecer boa, mas eu espero que você escute com muita atenção, porque eu acredito que no final você vai acabar concordando comigo. Existe um termo na propaganda chamado Product Placement, que nada mais é do que a inserção de um produto em algum tipo de mídia e como que isso é feito. Cara, como que eu posso explicar isso? Isso pode ser feito tanto em reality shows, que são os mais comuns, né? Hoje no BBB a gente vê bastante isso, mas isso também pode ser feito em novelas, filmes, séries, e como ele é feito depende da maneira, da criatividade da pessoa que coloca isso. E como isso poderia ser bem feito nos jogos? A gente tá falando de uma inserção de propaganda no meio do seu jogo, isso facilmente poderia dar merda, e eu concordo bastante com esse pensamento. A questão é que alguns jogos meio que pedem por isso. Como assim? Imagine que você tá jogando um Homem-Aranha do PlayStation 4 e você tá ali pela Times Square, você tá lutando com algumas pessoas e você vê várias propagandas. O fato é que todas as propagandas daquele jogo são de empresas fictícias, são sempre parodiando empresas famosas e você reconhece muito fácil quando estão parodiando empresas famosas. Isso não acontece só no Homem-Aranha, isso acontece em todos os jogos de GTA, isso acontece em vários jogos que são mundo aberto, são sempre uma paródia. Mas e se essas empresas não fossem paródias? E se essas empresas fossem reais? E se você fizesse uma inserção não de um produto em si, não seria bem um product placement, mas uma empresa, e às vezes até um produto mesmo. E se você tivesse naquele quadrado daquela placa na Times Square, ao invés de uma empresa parodiando a Coca-Cola mesmo, se você colocar o refrigerante da Coca-Cola ali no meio, qual que é o impacto disso para o jogador e para a empresa? Para o jogador,
na minha humilde opinião, e você pode discordar disso, e eu quero ver o seu comentário lá, eu acredito que isso deixa as coisas muito mais imersivas. Isso não atrapalha o jogo porque não é um product placement feito na narrativa, mas sim no mundo ao redor. E por conta disso, você tem uma imersão maior no jogo. Para a empresa, isso é bom porque você está fazendo uma inserção de propaganda dentro de um produto que você está vendendo. Então, o seu lucro vai ser dobrado. Cara, assim, sendo bem sincero, isso nada mais é do que um sistema de tráfego pago, se você pensar bem. Porque você pode pegar jogos online, tais quais um GTA da vida, ou até mesmo jogos de tiro, como um COD, um Battlefield, e você fazer placas que possam ser mudadas conforme um sistema de tráfego pago. Então imagina que você pagou por uma inserção e essa inserção vai ficar ali rodando no jogo por um mês, mas não vai ficar rodando tapando a sua gameplay. Não, ela vai estar numa placa ali, fazendo parte da imersão do mapa, e você eventualmente vai ver aquilo. É algo que as empresas têm que pensar em como fazer isso sem perder a atenção do player e sem ao mesmo tempo roubar muita atenção do player, o que é algo difícil de fazer. Mas eu acredito que seja uma boa saída, porque, novamente falando, vários jogos pedem por isso. E será que isso seria uma boa ideia mesmo? Cara, aí é que tá, a gente já tem alguns jogos que fazem isso. O próprio FIFA, por exemplo, ele sabe fazer isso muito bem. Ele tem inserção de propaganda no jogo. Se você reparar bem, ali no mapa, no único mapa que tem, porque futebol, eles não atualizam as regras muito bem. Então, no único mapa que você tem, eu sei que tem vários estádios de futebol e eu sei que eles atualizam as regras, eu sei que a FIFA faz isso, mas eu não... Foi uma piada, foi só uma piada, tá? Enfim. Nos mapas de FIFA, você tem ali no canto algumas propagandas, seja da Nike, seja da Adidas, você tem ali aquelas propagandas e essas propagandas elas fazem sentido, porque nos estádios de futebol realmente acontece isso. Então faz sentido, não rouba 100% da sua atenção, ao mesmo tempo que você nota a marca e fica aí a dica, isso não seria um marketing para vender produto, mas um marketing, como que eu posso colocar isso? Isso seria um marketing de reconhecimento de marca. Enfim, se você souber fazer isso muito bem, você tem uma propaganda muito boa nas mãos. O FIFA faz isso muito bem, né? Então você tem propagandas da Adidas, você tem outras propagandas como eu já citei. Você pode colocar isso em outros tipos de jogos, só que aí é que entra a questão que, cara, independente do sistema, vão ter empresas que vão abusar. E eu consigo perceber muito fácil quais são as empresas que iriam avacalhar com isso. A Ubisoft seria uma delas, a EA seria uma delas. Mas, novamente falando, dá pra você fazer um sistema, dá pra você mesclar propaganda com imersão sem cagar tudo. Só que se isso vai ser bem feito ou não, eu não sei. Mas é uma solução. É um sistema de tráfego pago atrelado ao videogame. Eu não acho que isso seria algo que as pessoas não iriam gostar. Enfim, o que você acha disso? Espere seu comentário e até mais.